Olá! Nessa aula nós vamos ver como realizar a importação do extrato bancário no formato OFX para o sistema da PROCIS e também fazer a conciliação bancária. Tá? Então, no módulo contabilidade do sistema, você vai selecionar aqui a competência, né, em que você está fazendo a importação. Então, eu estou começando aqui por janeiro de 2020 e quando você começa no início de período, você tem que verificar duas coisas. Primeiro, se o exercício está aberto, você tem que clicar aqui nesse botãozinho de exercício aberto e verificar. Aqui ele já está sinalizando que está aberto. Se estiver fechado, você tem que entrar nessa opção que eu acabei de abrir aqui e realizar a abertura. Tá? Aí você clica em realizar a abertura, vai configurar aqui como mensal e aqui ele já aparece aqui todos os meses da competência aí de 2020. Tá? E aí no último exercício você faz o encerramento. Então, estando aberto, a gente vai fechar isso aqui e certifique-se também que o período está desbloqueado. Se por acaso estiver bloqueado aqui, você tem que desbloquear para poder conseguir fazer essa importação. Então, verificado isso, está selecionado aqui o ano e mês a que se refere. Você vai selecionar aqui a empresa, né? Ela já está aqui selecionada. E aí, estando tudo devidamente configurado, a gente vai vir aqui na opção Integrações, importar extratos bancários. Então a gente tem o sistema da PROCIS, ele importa em outros formatos além do OFX, como por exemplo no formato em Excel, CSV, TXT, enfim. E aqui a aula aqui em si é importando no formato OFX, ok? Inclusive tem opções de importação aqui diretamente do SPED, você importar layout da contabilidade, enfim. Então aqui na opção importar extratos bancários em Excel, /CSV, BBT e OFX, a gente vai clicar na opção ler. E aqui você vai sinalizar para o sistema o diretório em que o arquivo OFX está salvo. Tá? Você clica aqui nos três pontinhos. Bem aqui, eu salvei aqui na pasta janeiro. Então vou clicar aqui extratos green. Vou selecionar o arquivo aqui, OFX, vou clicar em abrir. E aí eu clico na opção ler arquivo. Então ele já trouxe todos os lançamentos da conta corrente, ele já importou aqui para o sistema. Então a gente tem algumas etapas aqui, os lançamentos estão pendentes, que ainda não tem as contas aqui configuradas de débito e crédito, né? Então a gente tem que configurar as contas, fazer a integração e efetivá-la. Tá? Então vamos ver aqui um passo de cada vez. Então esse extrato que eu acabei de importar, ele é um extrato do Banco Itaú. E aí eu já tenho a opção de fazer aqui, ó, de selecionar a conta do banco a que se refere, que aí ele já vai jogar aqui para a integração a respectiva conta contábil. Então eu vou selecionar aqui o Banco Itaú, aplicar conta banco, e ele inclusive ele te dá a opção de criar regra conta banco para a conta selecionada. Eu não vou criar porque ela já existe, a gente vai falar, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a criação de regras. Então vou colocar que não aqui. Então você pode reparar que as contas aqui já foram lançadas, todas do Itaú, uma vez que esse extrato é do Banco Itaú. E agora a gente vai ter que fazer o lançamento aqui apenas das contrapartidas. Tá? E aí depois de lançar essas contrapartidas, a gente vai fazer aí a verificação para ver se está tudo ok, para fazer a integração dos lançamentos. E por fim a gente vai fazer a criação de regras para que isso fique automatizado para quando a gente for fazer a leitura dos próximos extratos de outras competências futuras. Tá? Então a gente vai ter um trabalho agora de fazer aí a configuração das contas, da conta Itaú, do Banco Itaú aqui a gente já configurou, vamos criar a contrapartida de cada uma e vamos aplicar as regras para que nos próximos extratos, volto a falar, esses lançamentos sejam automatizados. Então a primeira conta aqui é a IOF, eu vou configurar as primeiras contas para apresentar para você como fazer essa configuração, vou parar e a gente vai seguir depois que já tiver tudo configurado, ok? Então você seleciona o campo aqui, o primeiro campo aqui, IOF,
você clica aqui embaixo, alterar lançamento. E aí na conta débito, você clica aqui nos 3 pontinhos para localizar a contrapartida referente ao IOF. Tá? Então, tenha sempre em mente que o código número 1, contas que começam com o número 1, são contas do grupo ativo. Contas do número 2, que começam com o número 2, é do passivo. Contas número 3 são receitas. E contas que começam com o número 4 são despesas. E o IOF está enquadrado aqui como despesa. Então, é importante você se ligar no número inicial, porque se começar com 1, você já sabe que é uma conta do ativo, 2 passivo, 3 receita e 4 despesa. Então, IOF, que é uma despesa bancária, aí, né, uma despesa com juros e tal, a gente já sabe que a gente tem que vir no grupo, começando com 4 aqui, que são o grupo das despesas. Tá? Então vou selecionar aqui essa conta aqui, a 4.2.1.01.0024, que são impostos e taxas diversos. Já está aqui o valor. No histórico padrão, a gente também tem a opção de clicar aqui nos 3 pontinhos para abrir, e aí você tem aqui a opção de fazer buscas. Então você joga aqui, por exemplo, você joga uma palavra para buscar, você clica aqui você tem a opção se é igual, né, para configurar a pesquisa, se é igual, se começa com, se contenha ou se termina. Então eu vou botar aqui que contenha, vou clicar aqui em buscar. Então eu vou selecionar esse histórico padrão aqui, que é o mais adequado, juros / IOF. Então aqui eu vou gravar a alteração. E agora já está aqui, ó. Repare que tem um chequezinho verde ao lado, sinalizando que ela já está liberada para fazer a integração. Tá? Então a gente vai fazer, nesse primeiro momento a gente tem que fazer a configuração de todas as contas aqui. Tá? Vou fazer mais uma aqui para a gente ver, para você ver. Você seleciona, clica em alterar lançamento, conta débito. Então, é uma tarifa bancária. Então, a gente já vai direto lá nas despesas, que a gente sabe que tarifa bancária está no grupo despesas. Então, se você jogar aqui também, aqui no campo, aqui jogar um argumento, ele também faz a busca, tanto pelo argumento quanto pelo número, né? Se você souber o número da conta, você também pode informar aqui, por exemplo, se eu jogar aqui, já aparece ali o argumento de busca. Vou jogar... Então, esse argumento pode ser tanto texto quanto o valor, o número da conta. Tá? Então, tem aqui, ó, despesas bancárias. O histórico padrão, a gente vem aqui. Se tem alguma coisa de tarifa. Então você tem aqui, eu joguei despesas aqui, eu vou selecionar essa despesa aqui, que é despesas pagas conforme relatório número tal. Então você configurou a conta, clica em gravar alteração. E aí você repare que já está aqui o lançamento a débito e a crédito da conta do Banco Itaú, e a conta débito é despesa referente a tarifas bancárias. E aí já está com o chequezinho em verde aqui, sinalizando que a conta já está apta para liberar para integração. Tá? Então, eu vou pausar aqui, vou fazer a configuração dos demais campos, para a gente dar continuidade na aula e ver como é que faz a criação de regras e como ela vai nos ajudar na importação dos próximos extratos. Bem, agora eu já concluí aqui todas as configurações aqui, as contrapartidas dos lançamentos que foram importados. Então, como você pode perceber, está tudo aqui, tudo preenchido completinho. E aí, antes de eu liberar aqui para a integração, como eu havia falado, eu vou fazer a criação de regras. A regra, na realidade, ela é uma padronização dos lançamentos desse extrato. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui
esse primeiro lançamento aqui do IOF. Então vamos ver na prática aqui, né? Do lado desses 3 pontinhos aqui de aplicar regras, a gente clica sobre ele e aí a gente vai incluir uma nova regra. Aqui quando eu fiz cliquei lá para importar a conta do Banco Itaú, ele automaticamente já criou essas 2 regras aqui de débito e crédito, tá? Referente ao arquivo OFX. Eu vou incluir uma regra para cada lançamento que foi realizado nesse extrato, tá? Então, primeiramente, vamos incluir aqui a regra, vou criar aqui como IOF Itaú, é o nome dessa regra. O nome pode ser um nome que facilite você identificar a que se refere. No layout, você vai escolher aqui arquivo OFX, né, que é o layout que a gente está fazendo a importação, tá? Então, por exemplo, se você estiver importando um arquivo em Excel, um layout diferente, você tem que selecioná-lo. Aqui, como a gente está importando do arquivo OFX, a gente vai selecionar esse layout. A gente vai descer aqui, vamos configurar aqui campo, aqui complemento, contenha, e a gente joga a expressão, jogar em maiúsculo aqui, IOF. E aí a gente vai vir aqui embaixo, vai escolher a conta débito, a conta crédito, que é a conta do Itaú, o histórico. Eu estou jogando aqui os códigos, mas obviamente você pode jogar aqui ou a descrição aqui, ou clicar nos 3 pontinhos aqui ao lado do campo e fazer a pesquisa, ok? E aqui em complemento eu jogo o IOF de novo. Tá, então o que eu estou fazendo? Eu criei a regra com o nome IOF Itaú, né? O layout é o arquivo OFX, e aqui eu fiz a configuração. O campo, no complemento do campo que contenha a expressão IOF. E aí ele vai ler, quando ele lê essa expressão, ele vai jogar aqui a conta débito e a conta crédito. Conta crédito do Itaú, do Banco Itaú, e a conta débito, impostos e taxas, que é o IOF com seu respectivo histórico padrão, tá? Então, criou aqui, você clica aqui para gravar e ela já está salva aqui, ó. A regra referente ao lançamento do IOF. Aí você vai ter que criar uma por uma. Eu vou criar mais uma aqui para a gente ver. Então, eu vou criar a regra aqui. Vou escolher aqui tarifa Itaú. Layout, mesma coisa, arquivo OFX. E aqui é a mesma configuração, campo, complemento, contenha. E aqui eu vou jogar como está lá no extrato, lá, tá, tar, que é esse segundo lançamento aqui, ó, tar conta certa. Então vou jogar esse histórico. E aí a conta débito, eu vou jogar, e aí é só você copiar o lançamento lá da importação que você fez, tá? Então tem aqui, ó, aqui em cima tem a conta débito, a conta crédito, o histórico padrão, e aí você copia para cá para criar a regra. Ali a tarifa é a conta 4.2.2.01.0003, despesas bancárias. A conta crédito é a conta do Itaú. O histórico padrão é o 14. E aqui no complemento a gente vai repetir a expressão.
Ok? Então, espero que tenha ficado claro. Volto a falar, você vai ir criando as regras para cada lançamento que aconteceu aqui, lançamentos diferentes, né? Se o lançamento for igual, só precisa fazer uma regra para esse lançamento, tá? E aí você vai fazer um por um até pegar todos os lançamentos aqui do extrato. Vou salvar mais esse aqui. E aí agora eu vou pausar aqui novamente para fazer a configuração das regras do restante dos lançamentos, para a gente dar continuidade aqui para finalizar. Bem, agora eu concluí aqui o cadastramento das regras e aí a gente vai dar aqui continuidade no processo. Então, clicando aqui nas regras só para te apresentar aqui, ó. Então, criei várias regras aqui, né? Conta de luz, IOF, juros, despesa, receita de serviço, conta de luz, telefone, enfim. Cadastrei várias regrinhas aqui para quando ele, no extrato, no próximo extrato, ele ler históricos como esses aqui, ele vai fazer o reconhecimento da regra e vai fazer a classificação de forma automática, tá? Então, espero que tenha ficado claro esse conceito de criação de regras e para que elas servem. E agora que já está tudo configurado aqui, eu vou fazer a liberação para integração. Você clica aqui no botão ou tecla F5. Todos os registros, você pode fazer de um determinado registro selecionado ou todos, aqui eu vou escolher todos. E aí ele já sai aqui dos lançamentos pendentes e já vai para aguardando integração. Então você clica aqui no botão integrar todos os registros. E aí agora aqui lançamento pendente, lançamento aguardando integração, não tem mais nada, já está tudo aqui devidamente integrado, tá? Então, por exemplo, eu vou fechar aqui se eu já quiser aqui na opção relatórios, tirar algum relatório contábil aqui, por exemplo, tirar a DRE. Então já vem trazendo aqui a relação dos lançamentos, serviços prestados, receitas não operacionais, despesa com manutenção do software, despesas diversas, energia elétrica. Então aqui a gente já tem uma leitura aqui dos lançamentos que foram realizados na empresa. Então, eu vou tirar o relatório aqui, tirar a DRE, vou aqui no modelo 1, e aqui ele já vem trazendo a DRE com base nas informações extraídas do extrato bancário da empresa. Então, essa empresa especificamente é uma empresa de serviços que não emite muitas notas fiscais, e a movimentação dela está toda concentrada no Itaú, ou seja, toda a movimentação da empresa está no extrato, não tem nada por fora. Então, com essa leitura do extrato, eu já fiz toda a parte contábil aqui da empresa. Então, como dizem meus filhos, easy peasy. Você faz a importação do extrato bancário, você vai ter um trabalho na primeira vez que você estiver fazendo, para a criação de regras, e aí eu já vou demonstrar agora como essa criação de regras vai facilitar a sua vida nas próximas importações. Tá? Então aqui eu tenho a DRE já com o resultado, tá? Se a empresa teve lucro ou prejuízo. Então eu vou cancelar aqui. Aqui a gente, até para você ficar familiarizado, a gente tem o tipo de estrutura, o sistema da ProSys ele vem com essa estrutura padrão. No entanto, você tem a opção de criar novas estruturas ou até mesmo modificar essa estrutura padrão que você tem, né, se você tiver necessidade de adaptar para o seu cliente. Tá? Então, para você fazer a inclusão, você clica aqui no botão incluir, né, ou se você quiser fazer a alteração aqui dessa estrutura, você clica nela aqui, vem em formulário, e aí você pode adicionar títulos aqui. Enfim, aqui eu fiz a estrutura padrão aí da DRE, né? No entanto, se você tiver necessidade de incluir mais alguma informação, alterar, então é através dessa opção que você faz, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, se eu quiser alterar a receita bruta, botar outra nomenclatura, dedução, deixa eu cancelar aqui, dedução, enfim, se eu quiser alterar ou incluir, é através dessa opção. Então,
Naturalmente, quando você estiver utilizando o sistema da ProSys, ele vai ter essa estrutura padrão aí implementada aí no layout padrão para você utilizar, tá? E aí você já sabe qual é a opção de você alterar ou criar uma nova, tá? Uma estrutura adicional, ok? Uma outra informação importante que eu esqueci de mencionar, mas ainda em tempo, a gente tem aqui na opção lançamentos, a opção de fazer aqui lançamentos manuais, né, lançamento bancário, lançamentos de forma manual e também lançamento de saldo de abertura do período. Tá? Então aqui você tem a opção de fazer a inclusão e alteração, ok? Bem, então dito isso, agora a gente vai, como eu fiz a criação de regras aqui, a gente vai mudar aqui o exercício, vou botar aqui no mês de fevereiro, ok? E aí a gente vai fazer novamente a importação do extrato OFX, tá? Então eu vou aqui na opção integrações, importar extratos bancários, ler. E aqui o layout já está OFX, eu vou aqui informar a localização do arquivo. Então aqui eu vou selecionar o arquivo no formato OFX, vou clicar em abrir e vou clicar em ler arquivo. Então a leitura foi processada com sucesso, cliquem aqui que ele já vai abrir os lançamentos e agora eu vou fazer a aplicação das regras. Então quando você clica no botão aplicar regras, ele aparece aqui todas as regras que eu criei anteriormente. E aí eu tenho a opção de aplicar uma regra individualizada, ou se eu quiser aplicar todas, é só eu marcar todas aqui e aplicar. Eu vou deixar todas marcadas, né, para ele poder aplicar todas as regras que eu criei aqui nesse extrato bancário, que também é do Itaú, enfim, é da mesma empresa. Então eu vou clicar aqui, depois de estar todas as regras selecionadas, eu vou clicar na opção aplicar. Regras aplicadas com sucesso, ok. E aí a gente volta para o extrato, você pode reparar aqui que já está tudo praticamente classificado. O que não foi classificado aqui são situações que talvez não tivessem no extrato anterior e eu não criei a regra. Né? Com isso, uma nomenclatura que não tinha no extrato anterior, e aí ele não aplicou a regra porque ele não reconheceu. Tá? Então, naturalmente isso pode acontecer, você vai criando regras aí e no mês seguinte ter um lançamento aí cujo histórico não está em nenhuma regra que você criou, e aí basta você fazer o mesmo procedimento. Você clica aqui na opção de criar regras, aí você cria a regra para esse lançamento que ainda não tinha uma regra específica criada. Tá? Mas agora você pode perceber a otimização de tempo que eu tive. Né? Eu fiz a configuração lá das regras, com poucos cliques eu já fiz aqui ele reconhecer 90% aqui dos lançamentos, ele já aplicou a regra e reconheceu. Tá? E aí é só fazer aqui a integração, e aí em poucos cliques eu gero a DRE dessa competência, uma vez que eu tenho esses lançamentos já com as suas respectivas regras, de forma que permite essa automatização. Tá? Então, espero que tenha ficado claro aí os conceitos. Um grande abraço e até a próxima.